existe no mercado essa coisa que vem lá dos gregos e veio passando pela Idade Média e pela Renascença, essa coisa que só os intelectuais podiam entender as obras mais complexas. Só os intelectuais podiam entender as obras que tratam da condição humana, do que é ser humano. Só os intelectuais podem entender a filosofia, né? Então a Odisseia é para os intelectuais. As historinhas dos deuses são para a plebe. Era essa a ideia, tá? Então esse é um preconceito que vem e que hoje em dia se traduz no seguinte: literatura, você fala de grandes temas, você fala de personagens complicados e tal. Se você escreve em gênero literário, então é a literatura para a plebe. É a literatura de entretenimento. Esse é o preconceito que existe no mercado. Então, se as pessoas dizem, eu escrevo ficção científica, eu digo, isso aí não é literatura. Isso aí é entretenimento. Eu escrevo histórias sobrenaturais. Isso aí é entretenimento. Isso aí não é literatura. Mas isso é uma bobagem. Eu, Laura, sempre achei, desde que eu comecei a ler, eu achava isso uma bobagem, tanto que eu li um monte de coisas indiscriminadamente, nunca achei que eu tinha que ler só os clássicos ou só isso para estar lendo mesmo. E o próprio mercado já está voltando atrás nessa ideia. Então existe gente que tem esse preconceito, mas ele está sendo quebrado. Por que ele está sendo quebrado? Porque um monte de gente escreve no gênero obras tão complexas, tão interessantes, tão questionadoras, tão movidas a personagem, que fica assim, não, mas isso é literatura, isso é literário, né? Não importa que seja gênero. Vou dar um exemplo dos meus antigos, tá? Eu sempre amei Doris Lessing, sempre. Eu li, Doris Lessing escreveu uma ficção científica lá para trás, nos 80 ela escreveu, chama uma série de 5 livros chamada Canopus in Argus. E é uma história assim, a Terra está no fim, tem um pessoal avaliando a Terra, ela foi colonizada por um pessoal muito mais evoluído e tal. É uma ficção científica, mas é filosófica pra caramba. E eu sempre achei interessantíssima, muito bem escrita. E ela é uma ficção científica que é tudo menos uma aventura descabelada de tiroteio, robô, não é nada disso, tá? Então ela é um questionamento sobre se a humanidade tem futuro, né? É mais melancólico. Ela achava que a humanidade tinha uma certa tendência à autodestruição, mas ela achava isso de uma maneira bem indireta, não é dava assim, sabe? É toda uma discussão, né? Então o cara que está cuidando da Terra fica desesperado, ele diz, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso aqui, muito caótico, tal. Então é bem interessante os conflitos, né, desse colonizador que quer botar uma certa ordem nos seres humanos caóticos, né? E a Doris Lessing, então, na época ela não era assim tão respeitada, ainda que considerassem que algumas outras obras dela eram mais literárias. Ela escreveu essa ficção científica e faz um tempinho atrás ela ganhou um prêmio Nobel de literatura. Ou seja, voltaram atrás e consideraram ficção científica ou não, aquilo que ela escreve é literatura, é alta literatura, a ponto de merecer um Nobel. Então, essa história de que gênero não permite abordagem literária é uma bobagem, tá? É uma bobagem. Então, ela não é o único exemplo. Uma escritora que eu adoro, já citei várias vezes, mesma linha, Ursula Le Guin, escreveu ficção científica e fantasia, e o que ela escreve é literatura. Todo mundo acha isso. São abordagens muito sutis de temas muito complicados. Ela, por exemplo, tem toda uma obra sobre gênero, né? Tem um planeta em que as pessoas não têm gênero, muito interessante. Então, não é raso, em absoluto. É uma abordagem profunda por meio da fantasia. E a gente tem isso direto. Você vai pegar policial, por exemplo, Edgar Allan Poe. Ele escreveu histórias de mistério, histórias de horror, mas muita gente considera que é literatura.
né? Ele se deu ao trabalho de desenvolver personagens, desenvolver, nossa, toda uma ambientação, ele até criou um gênero, né? Então, é um cara que é literário, né? Dos modernos aí, Ruth Handel, por exemplo, ela escreve policiais movidos a um perfil psicológico. Ela analisa muito o personagem. Não é jogado lá, não é um simples, um psicopata ou não. Não, ela analisa bem a motivação dos personagens, ela se dá o trabalho de estudar os personagens, então não é simples, não é dado. Então a gente tem vários escritores que, mesmo escrevendo dentro de um gênero, às vezes até fazendo muito sucesso, como é o caso da Ruth Handel, P.D. James também, fazendo muito sucesso, mas elas estão levando mais para literatura mesmo. Ou seja, não é óbvio, tá? E aborda muitas vezes temas complicados. Então, você pode escrever literatura de gênero sendo literário? Pode. Isso atrapalha de alguma forma? Não. Você pode ser acessível para um grande número de pessoas e ainda assim estar sendo literário? Pode, né? Mas aqui, quarto de despejo para mostrar. Pode. Você pode fazer um extremo sucesso, né? Outro prêmio Nobel aqui que eu já citei, a Olga Tokarczuk. A Olga escreve de uma maneira totalmente acessível. Você consegue entender o que ela estava falando. E ela aborda ideias complicadas. Então, e personagens complicados. Ela é extremamente não óbvia. Então, você consegue sim fazer uma literatura que seja alta literatura, ganhadora de Nobel, acessível e legível, consegue. E você consegue escrever literatura de gênero, fantasia, ficção científica, terror, sobrenatural, você consegue escrever dentro desse gênero, levando para o lado da literatura se você quiser. Muito bem. Então, quais são as características de literatura de gênero que você pode, de repente, né, modificar um pouquinho? A literatura de gênero é entendida como entretenimento, ou seja, ela tem que ser interessante de ler. Então, longos discursos sobre Deus ou não, não. Então, a literatura de gênero, ela é mais rápida e ela presume que a pessoa queira ler por absoluto prazer e não necessariamente para ficar lá decifrando algo por horas e horas, né? Em geral, ela é caracterizável em algum gênero, né? Então, ela é fantasia, ou ela é romântica, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Ela é acessível, uma pessoa não precisa ser acadêmica, não precisa ser formada para entender, né? E muitas vezes, mas não necessariamente sempre, ela tem temas simplificados. Então, pode ter um tema simplificado? Pode. Você pode escrever uma história super interessante, que tem um corre-corre para lá e para cá, e tá muito claro quem é o bandidão e quem é o herói? Pode. E a história é divertida? Sim. Quem faz isso? Stephen King, né? É o rei, é o rei dos gêneros. Olha, se tem alguém bem sucedido, eis aí, mestre Stephen King. Então, ele simplifica os personagens, então você vê, eles não são complicados a ponto de você pensar, nossa, esse bandido aqui poderia ser isso ou aquilo. Não. Eles não são profundos. Não são. Eles são interessantes o suficiente para movimentar a ação. Mas você não fica assim, puxa, olha que ser humano mais complicado, nossa senhora, ele está enfrentando uma questão filosófica aqui que eu vou parar e pensar junto. Não. Né? É outra pegada. Mas vejam, é outra pegada, né? E você pode ir para esse lado, escrever de uma forma simplificada simplesmente para entreter, ou você pode fazer um estudo de personagem mais aprofundado, como a Ruth Handel, como a P.D. James, por exemplo, né? Então você pode ir para uma coisa mais aprofundada, indo em direção ao que seria alta literatura. Eu estou sendo clara, Sidney? Está sendo clara. E, inclusive, Laura, a Montessan está perguntando aqui, ó, dúvida polêmica. Alta literatura comporta humor? Claro. Em caso negativo, eu crio uma subcategoria que comporte. Claro que comporta.
Claro, é só que não é um humor óbvio. Em geral é irônico. Né? Nossa, você pode ser extremamente irônico em alta literatura, sim. Quando você está estudando os personagens, você pode apresentar o lado ridículo deles de formas inesperadas, né? Veja que o Amos Oz descrevendo esse sujeito que é rechonchudo feito um urso de pelúcia, né? Tem uma ironia aí, né? Então, você pode, sim, botar muita ironia. O Lucas, concordo que a divisão alta-baixa literatura tem uma questão preconceituosa, porém é inegável que existem livros bem escritos e outros não. Como seria idealmente essa divisão? Lucas, essa é uma pergunta interessante, viu? Eu, como editora, eu acho mais legal quando uma obra realmente traz algo que te deixa, assim, impactado. Que você lê com prazer e fica impactado. Eu sempre procurei isso, fosse alta literatura ou literatura de gênero ou sei lá o quê, né? Então, é um autor que se propõe a discutir um negócio, apresentar alguma coisa, uma situação, um personagem, né? Interessante. Então, eu acho sempre... Por isso, o meu conselho, Laura editora, né? O conselho que eu dou é sempre abordar assuntos que sejam para vocês muito importantes. Sempre abordar personagens que sejam para vocês muito interessantes. Porque aí você bota emoção na coisa, você bota, né, uma aura ali que pode enganchar o leitor. E o leitor fica assim, nossa, olha só que pessoa essa aqui, olha só o que fez essa pessoa. Então, eu acho que aí a literatura, né, ela movimenta interesse, movimenta emoção, faz você se transportar para outro lugar. Isso que eu acho mais interessante. Então, para mim, quando isso é bem feito, não importa muito se seja uma literatura de mistério ou uma suposta literatura ganhadora de prêmio Nobel. Não importa. Para mim, se ela movimenta você para esse local ou outro, que você fica assim fascinado, que você fica interessado, você quer conhecer mais aquela pessoa, aquele lugar, ou aquela situação, para mim tá valendo, é isso, né? Então eu sempre digo, nossa, não faça uma coisa no automático. Tudo contra o automático, né? Sempre mais interessante procurar personagens que despertem a sua curiosidade como escritor, como escritora, né? Para você explorar um pouco aquilo, e situações que vocês achem também muito interessantes para explorar antifórmula, sabe? Mas indo assim, assim, eu quero saber como será que seria aqui uma pessoa fazendo isso, né? Uma pessoa vivendo num planeta em que não tem gênero, por exemplo, né? Que foi a pergunta que a Ursula Le Guin se fez. Então você fica assim, nossa, que peculiar isso, deixa eu ver, né? Quem escreve alta literatura hoje em dia deve passar fome, porque o povo não tem mais saco para profundidade e blá blá blá. Indignado, Josélio! Olha, Josélio, depende, tá? Depende. Porque a alta literatura, quando ela aborda um tema pertinente, que move as pessoas, elas até querem ler, sim. Vide Torturado. Tá? Torturado é considerado literário e, né, já vendeu 1 milhão de exemplares, acho, se não me engano, só em português. Então, não tá tão ruim assim, não. Né? Coisas como O Quarto de Despejo, essa obra, sim, vende pra caramba, né? Passou até a ser adotada, tal, mas depende. Às vezes, na alta literatura, o autor chega num tema tão chocante que as pessoas querem ler e querem saber e discutem e tal, então não é tão cerebral assim como Os Irmãos Karamazov, por exemplo, né? Não é tão distante do que está preocupando as pessoas. Então eu acho que essas distinções, se for alta literatura, ela precisa ser hermética, eu não consigo ainda entender, não. Ela até pode ser assim, mas não precisa ser assim. E o que a gente está vendo é que muitas obras mais literárias de hoje em dia, elas inclusive são mais acessíveis. Elas não têm esse lance assim de ser tão intrincadas, né? O pessoal, muitas pessoas aqui falando que é meio chatão, que não me apetece esse estilo. Sim, o Dostoiévski não é para todo mundo, realmente. Não é. Mas é só para vocês verem, né? Tem
Muita gente considera esse um clássico dos clássicos. Olha, se quiser, eu vou ler um trechinho de um outro clássico, um pouco mais acessível, antigão, classicão, mas um pouco mais acessível. Deixa eu pegar aqui. Que também é uma questão assim do tema, tá? Que fez muito sucesso, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Então, o Hermann Hesse resolveu contar de uma forma literária o que seria a vida do jovem Buda, antes dele se tornar Buda, né? Então, vejam, mas ele se preocupou em apresentar a história, em vez de um jeito chato, difícil, de acesso, ele se preocupou em apresentar numa forma literária. Olha um trechinho. Certa feita, passava pela cidade de Siddhartha um grupo de samanas, ascetas peregrinos. 3 homens macilentos, esquivos, nem velhos nem moços, de ombros arqueados, cobertos de poeira. Andavam quase nus, tostados pelo sol, cercados pela solidão, estranhos e hostis para com o mundo. Forasteiros e magros chacais em pleno território dos homens. Olha a imagem, hein? Magros chacais em pleno território dos homens. Olha a imagem inesperada. Atrás deles fluía, cálida, uma aura de paixão silenciosa, de serviço destruidor, de cruel aniquilamento do próprio eu. Olha só que jeito de falar de budismo, gente. Cruel aniquilamento do próprio eu. Olha só, né? Sim, muito bom. Né? Veja, é um tema inesperado, é difícil falar de budismo, é difícil falar de religião de uma maneira literária, né? Mas veja, o Hermann Hesse, né, ele dá imagens, né? Magros chacais, né? Os tais dos ascetas, os ascetas são esquisitos, né? Eles são quase nus andando pela cidade dos homens. É interessante a imagem, né? Não sei se vocês acham, né? Mas eu achei assim, é bem literário. Então, se torna um clássico por abordar um tema complicado, o budismo. O que seria o budismo? Ele vai falar desse aniquilamento do eu, né? Porém de uma forma assim com imagens, né? Que você enxerga, que você vê a coisa acontecendo lá na Índia, lá no século VI. Né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.